Muito bem, Marisa, a gente já abordou aqui a questão do Parque Municipal, agora vamos passar para outro assunto também, de certa forma, polêmico, que é a questão do concurso público. Os funcionários que foram efetivados no último concurso público, mas que estão com essas efetivações sendo revistas, né? A gente também conversou com o ex-prefeito Ricardo Veloso sobre isso, porque foi ele que deu posse para esses funcionários, e ele também jogou a responsabilidade para você. Acusou você de querer anular o concurso público que você teria pedido e que você teria exigido para que fizesse você e o grupo da oposição. Ele diz que você quer tirar o pessoal efetivado para priorizar o pessoal contratado. Eu gostaria de deixar os microfones da Clube, assim como a gente deixou para o ex-prefeito Ricardo Veloso, a gente deixa os microfones da Clube para você também dar a sua versão dos fatos. Essa questão dos funcionários efetivos, gostaria que você explicasse para a gente por partes o que está acontecendo. Primeira coisa que fique bem claro, quero deixar bem claro a toda pessoa que tomou posse, as pessoas que fizeram o concurso. Eu sou 100% a favor do concurso público, porque, como ele mesmo disse, o funcionarismo tem que entrar pela porta da frente. Porém, ele se esqueceu de mencionar alguns fatos importantes, Ricardo. Bocaiúva foi a última cidade a atender a convocação do Dr. Paulo Márcio, que eu posso falar o nome dele claramente, porque nós procuramos por ele. Assim que a gente ganhou as eleições, nós preocupados com as posses que estavam sendo dadas, no volume que estavam sendo dadas, nós procuramos o Dr. Paulo Márcio. Voltando aqui à questão do concurso, excedentes. Primeiro, não são 250 pessoas que estão em excedente. O excedente quer dizer o quê? Colocou-se no edital, Ricardo, divulgou-se no edital, todo concurso público tem um edital. No edital fala, são 5 professores, são 3 pedreiros, são 5 motoristas, tem a quantidade de pessoas nesse concurso. Só que o prefeito, além de dar posse para todas as pessoas que ele colocou lá no edital, ele ainda deu posse para 91 pessoas fora do limite de vagas. Onde eram 5, às vezes ele deu posse até para 18 pessoas. Olha, se o edital está falando 5, a lei determina 5. Ele não pode, à sua vontade, dar posse para a quantidade de pessoas que ele gostaria. Por quê? Irresponsabilidade da parte dele, mexer com a vida das pessoas. Tem pessoas, sim, que saíram de trabalho para vir tomar posse. Será que ele dorme tranquilo depois dele ter feito isso? Será que ele dorme tranquilo depois dele dar as posses no volume que ele deu, na quantidade que ele deu? Fazendo o que ele fez com esse município, Ricardo, eu quero falar aqui para vocês o seguinte. Em junho de 2016 é o ano eleitoral. O gestor, ele não pode de forma nenhuma, por lei, aumentar as despesas com o pessoal nos últimos 6 meses da sua gestão. Quer dizer, de junho até dezembro, o ex-gestor ele não poderia ter aumentado a folha de pagamento. Ele não poderia ter aumentado gasto algum. Isso é lei. Ah, Marisa, mas fez o concurso. Fez o concurso público. Mas ele teria que dar posse somente no lugar das pessoas que já estavam, sem aumentar R$1. Ele não podia aumentar 1 centavo nas despesas. Mas prestem atenção no que aconteceu e vai estar no site da prefeitura todas as informações que a gente tem e nós temos documentos para isso. A gente é responsável em dar uma informação dessa. Em junho de 2016, eram 810 funcionários efetivos. Em agosto, passou de 810 para 1.051 funcionários. Quando chegou em setembro, ele continuou dando posse. Em outubro, ele continuou dando posse. Em novembro, ele continuou dando posse. E em dezembro, ele entregou à prefeitura, não com os 810, mas sim com 1.121 funcionários efetivos, no total de mais 311 funcionários efetivos. Detalhe, Ricardo, não tem dinheiro para pagar essas pessoas. Além desses 311, aliás, dentro desses 311, tem na realidade 91 excedentes. Quer dizer, o edital consta o seguinte, todo edital do Estado, da União, de qualquer concurso público, há 2 anos para se dar posse, porque você vai estudando a sua viabilidade financeira e à medida que você vai precisando, você vai chamando, você vai convocando e dando posse a essas pessoas.
Ele resolveu, em 3 meses, dar posse a mais de 300 novos funcionários para o município. Se Bocaíba estava numa situação financeira difícil, imagina o que nós encontramos em janeiro. Por quê? Ele passou também 8 anos sem dar 1 centavo de reajuste ao funcionalismo municipal. Mas ele resolveu dar em dezembro para a gente pagar em janeiro. Ele é muito generoso. E isso fez com que a folha de pagamento fosse às alturas. Outra coisa que eu quero falar, ex-prefeito. O senhor vai realmente responder pelos seus atos, como eu também respondo pelos meus, vou responder pelos meus, não é? Com a responsabilidade que a gente tem como gestão. Mas olha, aumentar a folha de pagamento, nesse período, ele sabe que ele cometeu crime. E nós estivemos na promotoria antes de tomar posse, em novembro, e entramos com a ação em dezembro, porque a gente já sabia que estava acontecendo isso e pedimos o apoio. O juiz, naquela época, ele deu o entendimento de que ele estava cometendo improbidade administrativa. Porém, ele também responderia para isso. Ele estava sabendo o que estava fazendo, foi alertado para não fazer, porém ele optou em fazer, então ele vai agora responder por isso. Só que o município existe e a cada dia a gente não mata um leão. A gente não quer nem matar leão porque isso é crime. A gente vence as dificuldades, mas nós estamos com muitas dificuldades financeiras. Porque quando se fala em contrato, nós não temos contrato. Nós temos a vaga de professor que não foi colocada no concurso e que a gente chama a pessoa para dar aula, está lá dando aula lá, mas pela lista do concurso. Nós não fugimos, foi compromisso com a promotoria e a promotora acompanha cada pessoa que vai entrar aqui para a prefeitura através de contrato. Hoje, Ricardo, nós temos um problema grande. Nós temos quase 200 pessoas só na educação em licença médica, em férias. E essas pessoas são professores, são serviçais, são cozinheiras. Então são 15, 20 dias, 2 meses, 45 dias, 6 meses. E essas pessoas são substituídas por um contrato, que é pela lista do concurso, que é divulgado aqui no nosso quadro de editais. Isso é publicado, a gente segue isso rigorosamente. Então aparece como contrato. Outro fato que ele vai responder por isso é que ele não apontava os médicos contratados no hospital na folha de pagamento. Ele não, são quase 400 mil reais. Nós entramos em janeiro, incluímos os médicos na folha de pagamento, porque eu estou cumprindo a lei. Eu não quero passar porque o que ele vai passar agora. Eu quero sair da administração, quanto tempo Deus quiser, mas de cabeça erguida, não responder processo por improbidade, por desvio de dinheiro, por qualquer irregularidade. Eu quero fazer o que é certo. E por isso eu estou pagando o preço. Quando eu assumi de colocar todo o hospital na folha de pagamento, não houve concurso para o hospital. Mas naquela época ele teria que colocar também os médicos na folha de pagamento e ele não computava. Eu coloquei. E agora credenciei os médicos dentro da forma legal. Então, vai ser disponibilizado também, é para todos isso, é público, a lista de contratados que nós temos, que são para a educação, para o hospital. E o sindicato também tem que ser chamado à responsabilidade. Que num momento como este, ele inflama as pessoas de uma forma que o sindicato é um conciliador, ele busca as informações. Como no momento desse, Ricardo, com a prefeitura, que em 6 meses recebeu quase 400 novos funcionários somente efetivos, com o hospital da situação que está, que recebeu já um aumento em dezembro, que a gente está pagando em janeiro, que o salário mínimo também aumentou em janeiro, também aumenta a proporção de folha, o sindicato se mobiliza também para querer mais aumento para o funcionalismo público. A gente quer valorizar essas pessoas, é compromisso nosso. Nós temos excelentes servidores de 5, de 10, de 15, de 20 anos. Nós temos excelentes servidores e vamos fazer isso a seu tempo. Eu respeito cada um e cada uma que é servidor desse município. Mas nós vamos ter que estudar uma forma de juntos a gente chegar na compensação financeira, para que a gente não exceda limite de dinheiro, porque hoje sobra muito pouco para se investir com saúde, se investir em obra, se investir em estrada, porque tudo é gasto com folha de pagamento de pessoal, não é? Então, se o ex-gestor ele teve a irresponsabilidade de colocar mais 311 pessoas, agora ele vai responder por isso, porque nesse período de 6 meses ele cometeu essa irresponsabilidade. Mas o que eu gostaria a pergunta, e gostaria de responder, que ficasse mais claro,
sobre os excedentes. Nós não vamos exonerar 311 pessoas que foi dado posse. De forma nenhuma, gente. Não é isso. Nós temos 91 pessoas que, no geral, todas elas, foi dado posse além do edital, está descrito e está aprovado. Então, essas pessoas, elas entraram de forma irregular. Como? Se eram 5 e foi dado posse para 8, então quer dizer que o sexto, o sétimo e o oitavo não podia ser dado posse. É isso que a gente quer questionar, é tornar nulo o ato, porque como nós temos orientação jurídica, através das promotorias, nós não estamos exonerando, nós estamos tornando nulo o ato cometido porque o ato foi irregular. Correto. E essas 91 pessoas, todas elas serão exoneradas, Marisa? O município pode diminuir esse número? Olha, Ricardo, não é exonerar, como eu te falei, é tornar nulo um ato. Quando o ato ocorre de forma errada, como foi dado posse a eles de forma errada, a gente está tornando nulo o ato e, mediante necessidade, sim, porque tem o meu compromisso aqui, vocês têm a minha palavra, eu não volto atrás em palavra, não só em palavra. Eu não vou descumprir o que a lei determina. Nenhuma pessoa vai ser chamada para qualquer função que não seja pessoa classificada na lista de concurso. Isso é compromisso nosso e pronto. Correto. O pessoal compara muito a questão dessa situação que a gente vive aqui no município com a situação que aconteceu também no estado, a famosa Lei 100, que, por incrível que pareça, coincidências à parte, foi implementada por um gestor do PSDB, o mesmo partido do ex-prefeito. Como é que você enxerga aí essa coincidência aí? Eu falo que não existe coincidência, existem consequências mesmo, né? Olha para você ver. As eleições foram em outubro, no início de outubro. Um mês antes, ele deu posse para 241 pessoas. Qual o objetivo? De uma vez, quando o município estava naquela situação que estava tendo um pleito eleitoral, dar 241 posses, poderia sim intervir no resultado de uma eleição. Graças a Deus que isso não ocorreu no resultado das eleições, porém financeiramente ele cometeu realmente uma irresponsabilidade com essa cidade por anos. Mas a Lei 100, todos se lembram que a época também no período eleitoral, né, o governo do PSDB à época resolveu dar posse a centenas de funcionários, não é? Milhares dentro do estado, não é? De uma forma irregular, sem o devido concurso público. No nosso caso, houve o concurso, correto? É um pouco diferente. Houve o concurso. A pessoa não passou dentro do limite de vagas. Então, isso que é importante a gente falar, não é? Essas pessoas só foi prejudicada pelo ato do ex-prefeito, que ele poderia chamar, sim, dentro de 2 anos, aquela quantidade de servidores, para não prejudicar a saúde financeira do município. Mas ele resolveu fazer isso em pouco menos de 4 meses. E isso, sinceramente, nós tínhamos 810 para passar para mais de 1.200, ele simplesmente deu posse para quase, na realidade, 50% de funcionários a mais em apenas 5 meses. Então, isso nós estamos pagando a conta. Quem está pagando a conta disso tudo é o cidadão de Bocaiúva, que hoje nós estamos com toda essa dificuldade. Eu faço a pergunta: qual concurso público no país que convoque e dá posse a isso que a gente está falando, de uma vez, a todos os funcionários? A gente sabe que o Estado lança um edital e chama 5 pessoas, 10, 20, 30 pessoas. Aos poucos, vai dando posse. Nunca dá posse a 100% de uma vez, porque isso é o impacto financeiro, não é? Que ele não sentiu. Ele não sentiu esse impacto porque perderam as eleições e só conseguiu pagar a folha de pagamento de dezembro, porque vocês se lembram que houve uma redistribuição de verba do Estado, da União, que veio para o município no valor de 2 milhões, de mais de 3 milhões de reais. Por isso ele conseguiu pagar 13º e pagar a folha, porque houve essa repatriação. A repatriação aconteceu em dezembro, ele pagou, mas nós não tivemos mais repatriação, nós não tivemos mais recursos, mas permanecemos com os funcionários que ele colocou. Isso eu quero que cada cidadão me ouça. Quando a gente quer questionar, não o concurso público, que a pessoa tem direito, Ricardo. A pessoa fez o concurso, prestou uma prova.
A gente quer questionar a rapidez como foi feito isso e que hoje nós não temos condições de custear isso. O município não tem condição de permanecer com isso. Não é valor de folha de pagamento, não. Vamos tornar nulo o ato e, dentro da necessidade plausível, convocar essas pessoas ou qualquer outro contrato. Porque eu falo aqui, eu desafio as pessoas. Podem ver aqui na nossa Secretaria de Educação, qualquer outra secretaria, se houve concurso público para aquela função, somente foi chamado pela lista, mesmo contrato temporário, pela lista do concurso. Eu quero essa transparência com essa cidade, com essas pessoas, correto? Correto. Marisa, é só transferir para você aqui um questionamento que a gente observou muito em uma enquete que a gente fez nas redes sociais para o nosso programa o Show da Clube, na Rádio Clube de Bocaiúva. A gente perguntou nessa questão do concurso, a gente provocou os internautas a se manifestarem a opinião de cada um e um pessoal questionou muito essa questão. A indagação era: a prefeita não poderia manter esse pessoal que fez a prova e cortar os gastos, diminuir os gastos com os contratados? Eu gostaria que você levasse esse esclarecimento também aos nossos ouvintes. Muito bem lembrado, até para que a gente possa concluir de uma forma bem efetiva essa pergunta. Ricardo, eu tenho 4 secretarias que outros secretários assumem sem receber dobrado. Exemplo, a Secretaria de Educação também é responsável pela Secretaria de Cultura, interinamente. A Secretaria de Agricultura tem um funcionário que responde por ela sem ser secretário. A Secretaria de Meio Ambiente por uma engenheira que também não é secretária. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico ainda não foi nomeada em função disso. Por quê? Porque hoje eu tenho 70% dos cargos comissionados nomeados. Eu fiz a minha parte. Desde janeiro eu tenho mantido as economias. Desde janeiro. Por quê? Porque eu tenho, por lei, a quantidade de cargos comissionados. E eu estou com somente 70% desses cargos nomeados. Eu preciso de gente trabalhar e não tenho. Por quê? Porque eu não tenho um contrato, como você está dizendo, não, Ricardo. Eu tenho um hospital com mais de 300 contratados. No hospital não houve concurso público. Mas é o médico, é a enfermeira, é o técnico, é o agente de saúde, gente, que aparece como contratado. Isso é provado, é público, está aqui nos nossos arquivos. A gente vai postar para os cidadãos isso, correto? Como eu te falei, hoje nós temos quase 200 licenças médicas na saúde, na educação, me perdoe, e essas pessoas são professores, são serviçais. Como eu deixo aquela escola sem a cantineira? Então, se tirou licença de 30 dias, tem um contrato lá, então ela aparece lá para vocês como contratado. Todo contrato, quando chega aqui, para eu assinar, está escrito embaixo assim: em substituição a tal pessoa, em licença disso, em tratamento de saúde disso. Por quê? Não há contratos. Então a justiça compreende essa parte. Eu tenho lá contratados no hospital e aparecem nos nossos aqui registros administrativos os contratos com os professores, com serviçais, buscados dentro da lista de concurso, mas são contratados porque está substituindo uma licença de uma pessoa que é efetiva, que eu não posso ficar sem. Então, a pergunta eu devolvo. Será que eu tiro agora os 186 contratados que estão agora substituindo as licenças dos professores e paro certas escolas? É onde está tendo isso? A criança ou adolescente não tem aula? Eu demito todo mundo. É contratado, mas a pessoa está pela lista do concurso, está substituindo a licença. Ou então, eu preciso fechar o hospital para não ter contratos? Porque eu assumo a responsabilidade do que eu estou falando. Eu estou fazendo o meu dever de casa, onde eu teria que ter muito mais cargos em comissão, eu por não poder pagar, eu estou com só 70% nomeado. Se formos fazer aqui, se um salário de secretário é 5 mil e pouco, se nós temos hoje, no 9º mês, 54 mil vezes 4, façam a conta só de secretário, quanto que eu economizei, fora dos mais de 30% de cargos menores, de 2º escalão, de 3º escalão, que eu não quis nomear para economizar. Eu estou fazendo meu dever de casa, mas eu não tenho como demitir os professores que estão hoje assumindo as licenças, eu não tenho como diminuir o atendimento que é feito no hospital, porque já falei para todos, o hospital atende a 5 cidades, o que eu conversei com a promotoria foi justamente isso, e eu vou citar o nome da promotora, a doutora Rejane, uma das profissionais mais competentes que eu já conheci até hoje como promotores.
Temos o doutor Ilho, que a gente já conhece há tanto tempo, todo mundo, ele já se autorrepresenta, todo mundo já o conhece. Mas a doutora Rejane, ela chegou aqui agora na cidade, ela responde por essa parte. Quando nós fomos na promotoria com o doutor José Aparecido em Montes Claros apresentar essa situação, porque nós temos fatos, né? Nós temos provas disso aqui, que a irregularidade não foi cometida por nós, não é? O excesso não foi por nós. No final da reunião, ela falou comigo essa semana, segunda-feira que ela retornou de férias, que ela nunca viu uma equipe técnica tão eficiente quanto a nossa na região toda do norte de Minas, com dados, com percentuais, com conhecimento técnico de tudo. Mas que o único problema que nós temos é o hospital municipal. Por quê? Porque ele ser municipal e regional, atender às outras cidades, todos os funcionários são só de responsabilidade do município de Bocaiúva? Não. Os outros municípios, para tirar esse ônus das costas somente de Bocaiúva, vão ter que assumir isso. Ou então nós vamos ter que não ser regionais, ser só hospital de Bocaiúva, aí a gente tem condições de reduzir só o atendimento para Bocaiúva, logicamente que é menos funcionário, mas o atendimento para todas as outras cidades, a gente não tem condição de fazer sem o que a gente tem hoje. Correto. Então a gente ouviu aqui a versão da Marisa com relação ao Parque Municipal, também com relação ao concurso público. A gente finaliza a entrevista aqui, mas antes deixa eu só perguntar a Marisa sobre uma boa notícia que a gente recebeu nos últimos dias, que o poliesportivo vai voltar a funcionar. Eu gostaria que você desse as boas novas aí para o cidadão bocaiúvense que aguarda com muita ansiedade o retorno do nosso gigante poliesportivo, Marisa. Confirma a informação? Antes de eu dar a boa notícia, vamos, para finalizar, eu quero deixar claro a todo cidadão de Bocaiúva, continue acreditando na gente, graças a Deus. A nossa gestão tem toda a dificuldade, mas a gente tem o que a classe política hoje perdeu no seu geral, a gente tem a credibilidade. As pessoas acreditam que nós não somos o que a outra gestão foi, que nós não vamos ter pessoas detidas por qualquer irregularidade. Nós somos pessoas que trabalhamos com honradez e estamos aí a serviço de vocês. Ao funcionalismo tem o nosso compromisso de trabalhar para sim minimizar as situações, para lá na frente, quem sabe a gente poder ter saneado as nossas contas e dar os reajustes financeiros que precisam. Quero parabenizar cada um que trabalha e quero falar para aquele funcionário também de carreira que às vezes fala, eu sou efetivo e não preciso trabalhar, vocês não me mandam embora. Primeiro, eu quero parabenizar aquele que trabalha. Segundo, eu quero falar para aquele que não gosta de trabalhar e que hoje recebe dos cofres públicos, que podem falar que nós somos tiranos. Eu só quero que eles trabalhem porque eles recebem por isso. E cada cidadão de Bocaiúva tem que ter um trabalho bem digno. Parabéns para todo aquele que veste a camisa e honra o seu salário como servidor público. E aquele que, por ser efetivo, não quer fazer a mesma coisa, a gente só tem a falar que a comissão processante, né, vai tomar conta disso para que a gente tenha uma cidade realmente digna. Agora vamos à boa notícia também. Agradecer a todos, a você e a Rádio Clube pelos esclarecimentos, por nos ter dado essa oportunidade. O poliesportivo está lá fechado há muito tempo, adivinha por quê? Alguma pessoa com irresponsabilidade tamanha resolveu liberar o poliesportivo para realizar um rodeio. E quando realizou esse rodeio, os bois com o pula-pula normal, porque é um rodeio, na verdade, destruiu todo o piso. Depois disso, nunca mais voltou a funcionar, acabou o poliesportivo. Isso tem mais de 6 anos, né? A gente foi em busca de tudo. Como nós estamos em busca de recurso para a gente colocar o nosso parque para funcionar municipal, né, em dia, nós conseguimos o recurso, a emenda através do deputado Carlos Pimenta, para a gente colocar isso, o nosso gigante lá para funcionar, né? Ele já tem quanto tempo que está aí parado? O pessoal do esporte quer uma oportunidade, quer estar lá dentro, as pessoas querem, o cidadão quer utilizar. Então a boa notícia é que a semana que vem já foi licitada a obra, já teve quem ganhou, a empreiteira que ganhou a obra, conseguimos baixar o custo dessa obra, começou por 90 mil. E a gente aqui, você vai barganhando para quem a gente conseguiu fechar, não é? Por 70 mil reais, pouco mais de 70 mil reais na realidade, a obra toda. E a pintura por fora vai ser de nossa responsabilidade, a nossa contrapartida, não é? Então, a gente vai inaugurar em dezembro. Em dezembro, como presente de Natal, a gente tem o nosso gigante poliesportivo em funcionamento para todo jovem, para todo adulto, para toda criança, para a comunidade de Bocaiúva. Tá certo. Então, encerrando a entrevista com uma boa notícia, o poliesportivo de volta
em dezembro. E muito obrigado, Marisa, por ter nos recebido aqui no Centro Administrativo da Prefeitura. Um bom trabalho para você e obrigado a toda a sua equipe que está aqui reunida aqui junto com a gente. Volto a parabenizar você pela iniciativa de levar às pessoas as informações. Quero falar para você, Ricardo, para a Rádio Clube, para a direção, para todo o órgão de imprensa. Busquem as informações conosco, tudo que a gente falar, nós temos documentos. A partir dessa entrevista ir ao ar, acessem o site, vocês vão ver lá os nossos documentos, as fotos do parque, a nossa verdade. A gente combate a fala com a verdade, com os fatos, com as provas. Agradecer a você essa disponibilidade de ter vindo aqui no Centro Administrativo, pegar esses esclarecimentos e agradecer a nossa equipe, que honradamente nesses 8 meses, 9 meses de trabalho, tem doado muito de si para a gente reerguer, para a gente reconstruir a Bocaiúva que a gente ama tanto. Encerramos aqui a nossa entrevista. Ricardo Sena para a Rádio Clube de Bocaiúva.